Baixada Esporte. Companheiro Luciano Batista também está com a gente aqui. Já era previsto, né, Luciano? Santos e Mogi Mirim, já há algum tempinho que a gente vinha mais ou menos prevendo, né? Boa tarde, Edson, Guido, amigo telespectador. É uma grande possibilidade que tinha de acontecer o Santos e Mogi Mirim. Mas a última rodada foi muito emocionante, com grandes surpresas, né? A derrota do São Paulo, por exemplo, é uma grande surpresa. O empate do Palmeiras com o Comercial de Ribeirão Preto, o último colocado do campeonato, com 2 jogadores a menos. E o Palmeiras empatou em pleno Pacaembu, com 4 mil pessoas assistindo o jogo, 5 mil pessoas. E a queda da Portuguesa de Esportes também inesperada, né? Eu acreditava que o Botafogo de Ribeirão Preto aqui ia cair. E no fim das contas, a nossa Lusa, Barcelusa, né? Há 4 meses atrás, chamada de Barcelusa, cai para a segunda divisão pela segunda vez em 5, 6 anos, né? É uma pena, mas o futebol é assim. O Campeonato Paulista teve uma rodada muito emocionante, com lances belíssimos, principalmente no jogo do Santos, né? E a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Bem, vamos ver como é que ficou o Paulistão. Realmente o Luciano falou ontem, muita emoção, hein? Então veja como ficou, para a gente fazer uma análise aqui desse mata-mata. O Santos 5-0 na Catão do Vesp, normal, né? Pela atuação do Santos, sempre maravilhosa. O Palmeiras, aí sim, né? Empatando com o Comercial. O torcedor do Palmeiras ficou indignado ontem no Pacaembu. Segundo tempo todinho xingando o Felipão de burro. Muito mal a campanha do Palmeiras nessa reta final do Paulistão. Vinha bem pra caramba, de repente caiu. A Ponte Preta perde para o Corinthians 2-1 e aí tem o próprio confronto com ele. O Linense derrotou o São Paulo. E tivemos também aí o Oeste goleando o Ituano 4-2. O Mirassol goleou a Portuguesa 4-2. É uma prova de que o time da Portuguesa realmente é fraco demais. Tivemos também o Paulista derrotando o Bragantino por 2-0. O Mogi Mirim empatando com o 15. O 15 se salva na última rodada. Tivemos também aí o Botafogo. Que vitória dramática. 2-1 no Guarani. Né? Safou-se na última rodada. E o Guaratinguetá empatou com o São Caetano 2-2. Dito isso, vamos aos números gerais da primeira etapa do Paulistão, aquela classificatória. O confronto entre Santos e São Paulo realmente vai ser maravilhoso, né? Vai sim, vai sim. São 2 grandes equipes. Eu acho que, inclusive, deve ficar entre Santos, São Paulo e Corinthians as coisas, né? Porque eu acho que o Corinthians passa pela Ponte Preta e depois passa pelo Guarani ou pelo Palmeiras, né? E aí fica o Corinthians esperando aí quem vem, Santos ou São Paulo. Essa é mais ou menos a lógica da coisa, né? E aí vai ser um jogão, né? E uma pena que eu acho difícil o Santos fazer o jogo na Vila, afinal. Porque o Santos tem 39, não é isso? Não teria como alcançar. A primeira colocação. Não teria como alcançar. Faria o primeiro jogo na Vila, né? E agora, veja que interessante, o Corinthians jogou ontem contra a Ponte Preta em Campinas, no Moisés Lucarelli, 7 mil pessoas. O Palmeiras jogou no Pacaembu 4 mil pessoas. O São Paulo jogou em Linense 8 mil pessoas. O Santos jogou na Vila 12 mil pessoas. Verdade. Então veja que não é tão assim como falam, tão vantajoso jogar no Pacaembu, até porque você tem que pagar um aluguel, você tem uma despesa de custeio, de mandar para lá ônibus, levar... tem que contratar ônibus, tem que pagar o aluguel do Pacaembu, então não é uma vantagem tão grande assim jogar no Pacaembu, não. A Vila tem uma pressão muito maior em prol do Santos do que ficar mandando jogo no Pacaembu. Vamos lá como é que foi a vitória do Santos ontem, 5-0 diante da Catão do Vesp. Eu acho que foi o gol da inteligência. Aí já era para ser 1-0, né? Primeiro gol que o Borges deu pro Neymar aí. E a tomada de bola, né? Isso. Foi legal, né? Olha lá, o Borges vê, não foi fominha, faz Neymar. Infelizmente não deu pro Neymar. E aí, olha o lançamento do Elano perfeito, né? E o gol mais perfeito ainda. Né? O que me deixou feliz foi a atuação do Elano ontem também, viu? Jogou muito. Como é bom ver o Elano jogar bem de novo, né? E esse passe do Elano de novo aí no segundo gol? Então, é isso que a gente... Mais um agora, ó. Mais um agora. E aí, né, quase saiu o gol de bicicleta. Né? O Elano quase faz o terceiro aí, sem querer, né? Aí foi sem querer. Cruzou de canhota, né? Não é o forte dele. Aí é o Ganso, né? E a categoria, né? É um tapinha. A bola, tapinha. Messi. Vamos falar o seguinte. Isso. A lá Messi. Essa é a verdade. E o cara na televisão falou que ele tinha que ter tocado a bola pro Neymar, o Neymar estava impedido. O Neymar estava à frente do lance. Quando o Borges recebe a bola, o Neymar estava à frente do lance. Ontem, o que ficou claro é o seguinte, em que pese a posição do Catanduva,
Cataduvense, né? Era o 18º, não é isso? Na classificação. É. O Santos tem que fazer o seu papel, atropelar. E o Palmeiras tinha que ter feito isso ontem no Pacaembu, Claro. né? O Palmeiras não conseguiu passar pelo Comercial, o último colocado, com 2 a menos em campo. O Palmeiras, quando empatou o jogo, o Comercial tinha 9 em campo, quando empatou no 1 a 1. O Comercial, com 2 a menos, ainda fez 2 a 1. E o Palmeiras só foi empatar aos 47 do segundo tempo. Em que pese que aos 51, o juiz anulou um gol do Henrique, que foi legítimo. E o Santos fez seu papel. Henrique jogou bem, Neymar, de sempre, né? Embora não mostrou, mas dribles fantásticos que ele deu, né? Uma pena que o juiz deixa sempre para expulsar o jogador, o cara bate o jogo todo. Aí aos 45 do segundo tempo o juiz resolve expulsar. Foi a mesma coisa contra o Inter lá no Sul, né? Perceberam isso já? Os caras vão batendo no Neymar, vão batendo. E o juiz vai deixando. Aí quando dá 40 e poucos minutos, o cara resolve expulsar. Quando o cara foi expulso, já estava 5 a 0 para o Santos. E que eu achei injusta a expulsão. Não era o caso também. Eu achei foi pela injusta. quantidade, deve ter sido pela Mas quantidade nem foi de ele que estava batendo, porque ele tinha entrado no segundo tempo já, com 20 minutos. O Neymar ficou provocando, no bom sentido, driblando o cara, passando para cima da bola e ameaçando chutar, dando chute no vácuo. Aí o cara se irritou, porque ele deu um drible, ele passa a bola para da perna direita, joga para a direita. Isso aí. Ele deu um drible lá, Ronaldo. É isso Você aí. lembra do Barcelona? É isso aí. Aí o cara se irritou. De chaleira deu um tapa na bola. O cara falou o seguinte: eu vou dar no meio dele Mas assim. não deu, mas aí é que eu tô falando. Aí a essa torcida falta, gritou, né, junto e tal. Isso aí. E Agora, o juiz já tinha errado 2 impedimentos. porque essa já falta tinha aí foi errado uma demais. falta de cartão, era um cartão amarelo. E aí, Luciano, o que você acha a volta do Elano? O time parece que em alto astral agora, né? O que é legal, o Elano não vinha jogando bem mesmo. Era muito ruim ter que vir aqui falar do Elano, né? Porque é um cara que tem muitos serviços prestados ao Santos. Mas ele realmente, o Muricy, para tirar o Elano do time, tem que ter peito, né? Porque é um jogador de nível de seleção brasileira e que tem um carisma muito grande com a torcida do Santos. Então tem que ter muita personalidade para você tirar um cara desse do time. E o Muricy tem essa personalidade, né? E o Ibson é um bom jogador. Agora, para mim, cria uma disputa muito saudável, que quem ganha é o Santos. Porque o cara entra, o Henrique jogou muito ontem. Inegavelmente, jogou muito. Cobriu a saída do lateral, cruzou bem, se posicionou bem. E aí o Elano entra e joga bem. O Ibson entra, embora jogou pouco, mas foi bem. Aquele Ibson que a gente já sabe. Então quem ganha? O Santos. Agora, porque o Muricy mostrou o seguinte: olha, meu filho, aqui, meu filho, se não jogar bem, sai. Né? E aí, joga Léo ou joga Juan? E aí, como é que fica? Ele é melhor. O Léo é melhor, mas ele voltou ontem, veja só, num gramado molhado, né, depois de muito tempo parado, eu acho que ele ainda não está com o ritmo de jogo necessário para ser titular. Embora, se o Muricy colocaram na quinta-feira como titular, não há nenhum problema. É um jogador, como você disse, experiente, sabe jogar, é amado pela torcida do Santos, então não tem problema nenhum. Rapidamente, Luciano, o que o Juan é melhor que o Léo? O que o Léo é melhor que o Juan? O Juan é melhor que o Léo só na idade. Para mim é só a idade, que ele é mais novo. Mas o Léo tem uma melhor qualidade de passe, dribla melhor e não tem o preparo físico de voltar com a mesma força que tem o Juan. Mas se eu fosse o Muricy, eu colocaria o Léo para jogar. Nessa fase final do mata-mata? Colocaria o Léo porque ele tem mais qualidade de passe, ele dá mais segurança ao time, né? E ele dribla melhor, ele dá aquelas cortadas para o meio. O Juan, você vê que ontem ele jogou melhor, o Juan. Por que o Juan jogou melhor ontem? Porque tem uma pressãozinha, né? O Paulo Léo está no banco, o professor Léo está no banco. Então deixou... ele meteu uma bola por cima para o Elano, que o Elano acabou chutando para fora, estou um pouco desequilibrado. Mas acho que entre os dois nós estamos bem servidos na lateral esquerda. Essa é uma realidade do Santos. Hoje tem 2 jogadores do mesmo nível. Mas se fosse para escolher, Léo. Um abraço, Luciano. Um abraço a todo mundo. Quinta-feira na Vila, vamos lotar a Vila para estrangular o Strongest.